Hoje existe no mundo muitos falsos profetas, muitos falsos doutores, muitas falsas doutrinas que nos desviam da salvação. E desviar da salvação, meus irmãos, é muito perigoso. São Pedro disse: não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos a salvação, a não ser em Jesus Cristo. E a salvação Jesus Cristo trouxe a nós através da Igreja Católica, deixando para nós os sacramentos da salvação. Por isso, precisamos conhecer bem essas coisas para vivermos conforme a vontade de Deus, sermos felizes, experimentarmos a salvação de Deus. Bem, estamos estudando o artigo 4º do Credo, que fala então da paixão, do sofrimento, da morte de Cristo, da sua sepultura, da sua descida, né? Depois a mansão dos mortos. E Jesus foi perseguido, como nós dissemos no programa anterior, porque os judeus achavam que ele estava desrespeitando a lei judaica, que ele estava desprezando, desvalorizando o templo de Jerusalém, que era o lugar mais sagrado para os judeus, e porque ele se fazia Deus. Mas na verdade não era nada disso. Jesus não veio destruir a lei, nem o templo e nem fingir que era Deus, né? Então, Jesus ele fez uma advertência sobre a lei no começo do Sermão da Montanha, em que ele apresentou, dada por Deus no Sinai, lá na primeira aliança, não é? E Jesus disse bem claro: não pense que eu vim revogar a lei, quer dizer, eu vim cancelar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas eu vim dar-lhe pleno cumprimento, ou seja, eu vim levar a lei à perfeição, né? E ele deixou bem claro, porque, em verdade eu vos digo, até que passem o céu e a terra, não será omitido uma só vírgula, um só ponto da lei, sem que tudo seja realizado. Então, e Jesus ainda reafirma mais, né? Aquele que violar um destes menores mandamentos, ensinar aos homens a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar, né, os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E aí está uma coisa bonita, né? Quando a gente ensina os outros da lei de Deus, ensina a praticar, nós seremos chamados de grande no reino do céu. Bem, então Jesus deixa claro que ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para levar a lei à perfeição. Jesus, ele é o Messias de Israel. Portanto, ele é o maior no reino dos céus. Ele tinha a obrigação de cumprir a lei e cumpriu a lei na sua integridade, segundo todas as suas palavras. Só ele conseguiu cumprir a lei com perfeição. Nenhuma pessoa mais conseguiu cumprir essa lei como Jesus. Mas ele veio para levar essa lei à perfeição. A perfeição do amor, a lei do Espírito e não a lei da carne. Então, nesse cumprimento da lei, Jesus agora ele é o novo legislador. Como Moisés foi o primeiro legislador lá no Antigo Testamento, Jesus agora ele é o novo legislador que num outro monte, não no Monte Sinai, não no Monte Horebe, mas agora no Monte das Bem-aventuranças, ele então vai trazer a nova lei. Por isso que Jesus disse várias vezes: foi dito a vocês isso, mas eu vos digo outra coisa. Então, ele leva a lei à perfeição. O Jesus não estava violando a lei. Parecia, aos olhos dos judeus, dos chefes espirituais, né, assim que eles estivessem desrespeitando a lei. Mas não, ele levava a lei à perfeição. Ensinava que não se deve apenas, como os escribas, os fariseus, impor a lei aos outros, mas que eles não cumpriam, não é? Ele diz: não, é preciso viver a lei. Ele dizia, por exemplo: aprendestes o que foi dito aos antigos, mas eu, porém, vos digo. Quer dizer, então, com esta
autoridade divina, eu, porém, vos digo, Jesus, então, vai corrigindo certas tradições humanas que não tinham sentido, que invalidavam, inclusive, a palavra de Deus, para colocar o que era mais importante. Ele cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, tão importante para a vida dos judeus, mas ele revelava algo mais importante. Aquilo era apenas algo pedagógico, né? Tudo que vem de fora entrando no homem não pode torná-lo impuro, né? Assim, declarava em relação aos alimentos. O que sai do homem, é isso que torna o homem impuro, pois é de dentro do coração dos homens que saem as más intenções malignas, Jesus disse. Então, aí ele vai levando a lei à perfeição, ou seja, ele vai tirando a lei apenas de um aspecto formal, material, para um aspecto espiritual. Não é esse lá comer com as mãos lavadas só que vai tornar vocês puros. Isso torna as mãos puras, mas não torna o espírito puro. Então Jesus diz, é de dentro do coração que sai as intenções malignas, que precisam ser, então, corrigidas. Então, assim Jesus assume essa autoridade divina, mas ele prova com seus sinais divinos que ele é Deus. Por isso aquelas pessoas precisavam ter acreditado nele. Quando ele faz milagre no sábado, que ele não estaria violando o sábado, mas que ele estava levando o sábado à perfeição, porque ele diz, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Enfim, levando a lei à perfeição, ele nos deixou o Evangelho. Mas, infelizmente, os seus contemporâneos, os doutores da lei, os fariseus, arraigados àquela lei farisaica, mosaica antiga, e mesmo vendo os milagres de Jesus, não o aceitaram. E esse era um ponto pelos quais queriam matá-lo. Achava que Jesus desrespeitava a lei. Depois achava que Jesus também desrespeitava o templo, né? De forma alguma isto acontecia. Jesus, pelo contrário, nós vimos lá com 12 anos, já estava no templo com os apóstolos, com os doutores da lei. E quando José e Maria o encontraram, o que foi que ele disse? Não é? Vocês não sabem que eu devo ficar na casa do meu pai? Então Jesus tinha plena consciência que o templo era a casa do seu pai. E ele vai ficar, inclusive, indignado quando vê as pessoas fazendo comércio lá no templo, e ele expulsa os vendilhões do templo, né? Aquele Salmo 69 que diz, o zelo da tua casa me devorará, o Salmo 69, 10. Então Jesus mostra que ele tem muito amor ao templo, sim. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio, um covil de ladrões. Fez um chicote, virou a mesa dos cambistas e expulsou o povo ali que profanava o templo. Então, não é verdade que Jesus quisesse destruir o templo, profanar o templo. Interpretaram Jesus mal quando ele disse, destruí esse templo e em 3 dias eu o ressuscitarei, eu o reconstruirei. Jesus falava, né, do templo do seu corpo, que eles o matariam e depois de 3 dias ele ressuscitaria. Mas Jesus não foi entendido. Muitos achavam que ele estava falando daquele templo belíssimo de Salomão que o rei Herodes o Grande tinha reconstruído para os judeus. Portanto, Jesus não era hostil ao templo. Local, como eu disse, em que ele deixou muitas vezes o seu ensinamento, fez questão de pagar o imposto do templo, né, junto com Pedro, e viveu ali muitas vezes em oração. E ele identificou-se com o templo, ao apresentar-se como a morada definitiva de Deus entre os homens. Por isso que Jesus diz assim, não é? Destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele se identifica com o templo. Por quê? Porque ele é a morada de Deus. Eu e o Pai somos um, não é? Entre os homens. Por isso, ele também não foi entendido.
Bem, e depois a terceira causa que os doutores da lei quiseram levar Jesus à morte e o levaram, é porque ele se fazia Deus. Então os fariseus diziam, ele sendo homem, ele se faz Deus, mas ele era Deus. E ele não podia esconder isso. Ele era Deus de verdade. Então, quando ele perdoava os pecados, os fariseus, doutores da lei, ficavam indignados e diziam, só Deus pode perdoar pecados. Né? Lá em Marcos 2,7, como é que esse homem está perdoando pecado? Acontece que ele era Deus. E Jesus quer exatamente deixar isso bem claro, quando ele fala para aquele paralítico, né? Porque é mais fácil dizer para você, os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. E para você saber que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, ou seja, que o Filho do Homem é Deus, eu sou Deus, pega a tua cama, põe nas tuas costas e vai embora. Né? E o milagre aconteceu, e aquele homem paralítico foi. É lamentável, muito lamentável, que mesmo vendo um milagre desse extraordinário, não acreditaram em Jesus e acharam que Jesus estava blasfemando. E quando um homem se fazia de Deus, era blasfêmia, e essa blasfêmia era paga com a morte. Por isso, eles quiseram levar Jesus à morte. Mas ainda em todo este episódio, né, mais do que o templo, mais do que o problema da lei, o que levou Jesus mesmo à morte foi afirmar que ele era Deus. Não é? Quando ele chama Abraão e diz que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou para o hebraico quer dizer Javé. Eu sou Javé, eu sou Deus. Então esse eu sou, né, definindo, é que fez com que Jesus fosse condenado por blasfêmias, especialmente quando ele afirma, eu e o Pai somos um, eu e Deus somos um. Então foi julgado como um fanático, como um lunático, que queria se fazer de Deus. Bem, isto aí, meus irmãos, é aquilo que a gente chama de endurecimento do coração. É aquilo que a igreja chama de incredulidade. É o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado assim de um ato, de como os outros pecados, o roubo, o adultério, a mentira grave. Não. O pecado contra o Espírito Santo é não querer acreditar, mesmo com a graça de Deus sendo oferecida, mesmo com os milagres na nossa frente. Mas a pessoa fecha o coração. É o endurecimento do coração, a incredulidade. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E essa pessoa não pode ser perdoada. Não é porque Deus não quer perdoar, é porque ela não se abre ao perdão de Deus. Ora, e se ela não se abre ao perdão de Deus, ela não pode receber o perdão de Deus, consequentemente, não pode ser perdoada. Por isso que Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Muito bem. Jesus, então, morreu crucificado. E o processo de Jesus, nós sabemos, foi um processo todo ele falso, todo ele iníquo. Né? Inventaram uma série, inclusive, de calúnias, e por isso as autoridades religiosas de Jerusalém condenaram Jesus com provas falsas. Eles, inclusive, ameaçaram o próprio Pilatos, né? Se você soltar Jesus, você não está com César, e Pilatos certamente tinha medo disso. Então Jesus foi condenado pelo Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, condenado à morte por todas as razões que nós já vemos ali. Soltaram Barrabás, que era um bandido, era alguém que fazia motins contra a própria Roma, por isso ele estava preso. Preferiram soltar Barrabás e condenar Jesus à morte. Bem, mas o catecismo lembra para nós aqui que os judeus não podem ser coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Não. A morte de Jesus foi tramada com o Sinédrio, quer dizer,
o tribunal dos judeus, com Pilatos, com a traição de Judas e tudo isso, né, nesse conjunto de coisas, mas que não envolve todo o povo judeu. Não, muitos judeus estiveram ao lado de Jesus, até grandes homens como Nicodemos, como José de Arimateia, né? E os próprios apóstolos eram judeus, então a igreja não quer que se culpe os judeus por tudo isso. Inclusive, o catecismo lembra, no parágrafo 597, que a igreja declarou no Concílio Vaticano II que aquilo que aconteceu na paixão de Jesus não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então e nem aos de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados por Deus, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Isso nós encontramos ali, né, no Concílio Vaticano II, num documento Nostra Aetate, nossa época. Claro que houve judeus que foram culpados, mas não podemos dizer que é o povo judeu que é culpado. Então, quem são culpados? O catecismo diz, aqui no parágrafo 598, que todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo, inclusive cada um de nós, né? O magistério da igreja ensina isso através, né, que foram os pecadores como os tais, os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos por que passou o divino Redentor. Então, por quê? Porque o Cristo morreu para tirar o pecado do mundo. Então, todos os nossos pecados estão naquela paixão de Cristo. E aí, meus irmãos, a gente vê como o pecado é terrível. Quando a gente olha para Jesus na cruz e quando a gente vê o que o pecado fez com Jesus, não é? A gente vê como o pecado é horroroso. Não é? O que o pecado fez naquela agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Depois, não é? Aquela flagelação na coluna, até o sangue. Depois aquela coroação de espinhos terrível. A cabeça de Jesus perfurada por mais de 30 espinhos, como os pesquisadores puderam ver no Santo Sudário. Depois Jesus que assume aquela cruz, depois daquele julgamento iníquo, onde ele não pôde se defender, foi injustamente condenado à morte, diante daquela covardia de Pilatos. Pilatos que chega a dizer, não encontro nenhuma culpa nesse homem. Mas por medo dos judeus, por medo, quem sabe, até dos romanos, entregou Jesus à morte covardemente. E é interessante a gente notar que até a esposa do Pilatos, na véspera, teve um sonho, e a esposa de Pilatos chega a dizer para ele, não faça nenhum mal a esse homem, porque esta noite eu sonhei com ele e fiquei muito perturbada com o sono que eu tive. Quer dizer, um sinal que Deus dava ali ao próprio Pilatos de que Jesus era inocente. Mas é impressionante, não é? A covardia de Pilatos entregou Jesus à morte. E o catecismo diz aqui para nós, né, citando vários documentos, que nós devemos considerar como culpados desta falta horrível os que continuam a pecar, já que são os nossos crimes que arrastaram nosso Senhor Jesus Cristo no suplício da cruz. Com certeza, os que mergulham nas desordens e no mal, de sua parte, crucificam de novo o Filho de Deus. Crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem às injúrias. Isso aí está na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 6. É por isso que nós não podemos pecar, porque nós o crucificamos novamente. E diz o catecismo que é imperioso reconhecer que nosso próprio crime, neste caso, é maior do que o dos judeus. Pois estes, como testemunham apóstolos, se tivessem conhecido o Rei da Glória, nunca o teriam crucificado. No entanto, nós, porém, fazemos profissão de fé, de conhecê-lo, mas quando o negamos por nossos atos, por nossas atitudes,
por nossos pecados, né? Então ele diz aqui que, de certo modo, levantamos contra ele as nossas mãos homicidas. Essa citação está no Catecismo Romano, que é o catecismo que foi feito antes desse. E São Francisco de Assis dizia uma coisa muito interessante. Não foram os demônios que crucificaram Jesus. São Francisco de Assis dizia: és tu, que com eles o crucificaste e continuas a crucificá-lo, deleitando-te nos vícios e nos pecados. Então essa palavra de São Francisco de Assis é muito pesada. Quando a gente se deleita nos vícios, no pecado, no erro, nós estamos participando da crucificação de Jesus. São Francisco diz: não foram os demônios, somos nós com os nossos pecados. Então, isto, meus irmãos, deve ser para nós um motivo de arrependimento, um motivo de mudança de vida, um motivo de nós buscarmos na confissão o perdão dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, porque os nossos pecados realizam essa tragédia, e mudar de vida. É o que mais alegra o coração de Deus. Fique em paz, que Deus o acompanhe, que Deus o abençoe.